Você sabia que existem enfermeiros nos Estados Unidos ganhando mais de US$ 200.000 por ano? Sim. Algumas especialidades da enfermagem, elas podem ultrapassar facilmente esse valor. Mas existe algo que você precisa saber. Nem todas as especialidades mais bem pagas são aquelas que têm o caminho mais rápido. Algumas exigem anos de estudo, outras exigem um alto nível de responsabilidade clínica. E se você pretende construir uma carreira como enfermeiro nos Estados Unidos, entender essas especialidades pode mudar completamente a sua estratégia profissional. E hoje eu vou te mostrar 3 especialidades da enfermagem que estão entre as mais bem pagas dos Estados Unidos. Eu vou te explicar quanto que elas ganham, quanto tempo leva para você chegar até lá e quanto custa em média a formação. Porque, óbvio, existe investimento envolvido. Então, se você é enfermeiro e pensa em construir a carreira nos Estados Unidos, esse vídeo é para você. Se você é novo por aqui, muito prazer. Meu nome é Lorena Fonseca, eu sou enfermeira neurointensivista em Nova York e especialista em orientar enfermeiros internacionais no processo de validação de diploma, NCLEX e carreira como Registered Nurse nos Estados Unidos. Aqui no canal eu explico de forma simples tudo o que você precisa entender sobre carreira nos Estados Unidos. E me siga também lá no meu Instagram, onde eu compartilho dicas importantes e bastidores da nossa profissão. Uma das perguntas que eu sempre recebo é: Lorena, qual a área da enfermagem paga mais nos Estados Unidos? Mas aí existe um erro muito comum. Muitos enfermeiros escolhem a especialidade olhando apenas para um ponto, o salário. E esquecem de analisar outras coisas que também são importantes, como, por exemplo, o estilo de vida desse profissional, o nível de estresse, o tempo de formação e o próprio custo da educação para você se tornar esse enfermeiro. Algumas especialidades, elas pagam muito bem, mas exigem mestrado e outras exigem doutorado. E algumas exigem vários anos adicionais de formação. Por isso, hoje eu quero mostrar para você 3 áreas que realmente estão entre as mais bem pagas da enfermagem nos Estados Unidos, mas também te explicar o que está por trás desses excelentes salários. Outro ponto importante é que essas especialidades não são o primeiro passo da carreira como enfermeiro aqui. Primeiro você precisa se tornar um Registered Nurse, que isso significa validar o diploma, passar no NCLEX e obter a sua licença de enfermagem nos Estados Unidos. Depois você vai ganhar anos de experiência clínica. Muitos enfermeiros decidem avançar para funções chamadas como Advanced Practice Registered Nurse ou APRN. E é justamente nessas funções avançadas que estão alguns dos maiores salários da enfermagem. E agora eu vou falar esses 3 principais. A primeira especialidade é o Nurse Anesthetist, conhecida como CRNA. Essa é considerada a especialidade da enfermagem mais bem paga aqui nos Estados Unidos. Os CRNAs são responsáveis por administrar anestesia durante as cirurgias e procedimentos médicos. Eles monitoram o paciente durante todo o processo anestésico e garantem a segurança do paciente durante o procedimento. É uma função com altíssimo nível de responsabilidade clínica. E hoje os programas de CRNA exigem doutorado, normalmente os DNP. Antes de entrar no programa, a maioria das universidades exige experiência como enfermeiro, geralmente entre 1 a 2 anos de experiência em UTI. E o programa ele é extremamente intenso. Normalmente 3 anos full-time, praticamente impossível trabalhar e uma carga horária clínica bem pesada. O custo médio da formação de um profissional como esse aqui nos Estados Unidos pode variar bastante, mas geralmente fica entre $80.000 a $300.000. E agora a gente vai falar de salário. O salário médio de um CRNA nos Estados Unidos gira em torno de $200 a $220.000 por ano, mas pode chegar a $500.000 a depender da categoria de trabalho desse profissional. A segunda especialidade é Nurse Practitioner, ou NP. Essa é uma das especialidades mais populares de enfermagem avançada nos Estados Unidos. Os Nurse Practitioners têm funções muito próximas a de médicos generalistas em muitos contextos no Brasil. Eles podem diagnosticar doenças, prescrever medicamentos, solicitar exames, acompanhar pacientes. Existem várias áreas de atuação. Por exemplo, Family Nurse Practitioner,
Acute Care Nurse Practitioner, Psychiatric Nurse Practitioner, Pediatric Nurse Practitioner. E para você se tornar um NP, normalmente é necessário você fazer um mestrado em enfermagem, que é chamado de MSN. Alguns outros profissionais também optam por fazer o DNP, que é o doutorado em práticas em enfermagem. O tempo de formação costuma variar entre 2 a 4 anos. E o custo médio de um programa desse aqui nos Estados Unidos costuma girar entre 40 mil e 100 mil dólares. O salário médio de Nurse Practitioner gira em torno de 120 mil a 150 mil dólares por ano. E algumas especialidades, como Psychiatric Nurse Practitioner, podem ganhar muito mais. A terceira especialidade é a Certified Nurse Midwife, ou CNM. Esses profissionais trabalham principalmente com saúde da mulher e parto. É a enfermeira obstetra no Brasil. Elas realizam acompanhamento pré-natal, assistência no parto, cuidados pós-parto e também atendimentos ginecológicos. Nos Estados Unidos, muitas nurse midwives têm bastante autonomia clínica, mas também existe um detalhe importante a ser considerado. Como os partos eles podem acontecer a qualquer momento, muitas vezes essas profissionais trabalham com horários imprevisíveis ou plantões de sobreaviso. E para você ser uma Certified Nurse Midwife, é necessário você ter um mestrado em obstetrícia. O tempo de formação costuma ser entre 2 a 3 anos. E o custo médio desses programas aqui nos Estados Unidos variam de 40 a 90 mil dólares. O salário gira em torno de 120 a 130 mil dólares por ano. Percebe como a enfermagem nos Estados Unidos oferece muitas possibilidades de crescimento? Você pode começar como Registered Nurse, ganhar experiência e depois você pode decidir seguir alguma dessas especialidades de forma avançada. Algumas dessas áreas, elas oferecem salários muito altos, autonomia clínica e oportunidades incríveis de crescimento profissional. Mas tudo começa com o primeiro passo: validar o diploma e se tornar um Registered Nurse nos Estados Unidos. Se você quer entender melhor como validar o seu diploma, passar no NCLEX e trabalhar legalmente como enfermeiro nos Estados Unidos, eu recomendo que você acesse agora o meu site. Lá eu te explico como funciona todo o processo no passo a passo. O link eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui abaixo. E agora eu quero saber de você. Se você pudesse escolher qualquer especialidade da enfermagem nos Estados Unidos, qual seria? UTI, emergência, anestesia, obstetrícia ou outra área específica? Comente aqui abaixo a palavra especialidade e me conte qual área que você gostaria de seguir. Assim eu posso trazer os próximos conteúdos falando um pouco da sua especialidade. E se esse vídeo te ajudou, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe com outros enfermeiros que também sonham em trabalhar nos Estados Unidos. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!